Boa tarde, professor. Meu nome é Vitor, eu sou aluno da FDV. Eu venho aqui fazer uma entrevista com o senhor sobre o trabalho de hermenêutica jurídica do professor Antônio Leal e eu vou fazer alguns questionamentos para você. Ok, boa tarde, Vitor. Fica à vontade, por favor. Primeiramente, quem é você e qual a sua profissão? Bom, meu nome é Gustavo Seno, sou promotor de justiça e professor de FDV na disciplina de processo penal. Há quanto tempo você está em sua profissão? Bom, como promotor já tenho 26 anos, como professor universitário são 20 anos. Dando maior ênfase na sua atividade docente, as diferentes concepções individuais de cada aluno te atrapalham a ensiná-lo a partir de uma interpretação técnica jurídica, dito doutrinamente adequada, ou tais concepções estão num debate plural? Bom, de modo algum, né? Na verdade, a pluralidade é uma característica fundamental do ser humano. Na democracia é muito importante ter o dissenso, né? Não existe democracia com consenso, o dissenso faz a gente crescer. Então a pluralidade, essa diversidade de alunos, de pensamento, de visão do mundo, ela é fundamental para a evolução do próprio ser humano e, portanto, também do direito, né, como um todo. De que forma a evolução da sociedade e as constantes mudanças legislativas influenciam a maneira como o senhor, como jurista, interpreta as normas hoje em dia? Veja bem, Vitor, o direito, como a vida, ele está em constante movimento, ele não pode ser estático. Então, acredito que o estudante, o jurista, o operador, ele sempre tem que estar antenado, né, com as mudanças que ocorrem na própria sociedade ao longo do tempo, né, e é assim que funciona. Então, o ideal é sempre ir se atualizando, verificando assim a realidade que está posta. O direito, ele reflete muito a nossa realidade. É verdade que o tempo da mudança legislativa não é o mesmo necessariamente da velocidade da vida, mas é importante o jurista sempre estar atento, né, à modernidade, a novas concepções, visão de mundos diferentes. Muitas leis que no passado eram comuns de serem aceitas, hoje não mais, né? Dou um exemplo muito simples. Há pouco tempo na Europa, por exemplo, na Alemanha, era punido, né, a questão do homossexual. Isso hoje soa meio absurdo. É verdade que em alguns países assim do Oriente isso tem uma certa punição, mas nos países ocidentais hoje isso soa meio esotérico, né, como se fosse uma coisa absurda. Um outro exemplo é também a questão do próprio adultério, né, que no direito penal era crime até pouco tempo. Hoje não mais, né, porque o mundo evoluiu, hoje se vê isso não mais uma preocupação do direito penal, mas a questão tão somente do direito de família. Outra pergunta seria se a jurisprudência, ou seja, as decisões reiteradas dos tribunais, desempenham um papel fundamental na interpretação jurídica. Na sua visão, como a jurisprudência molda a aplicação do direito no Brasil e qual o peso que ela deve ter na interpretação de uma norma? Olha, o papel da jurisprudência é fundamental, porque é o direito vivo, né, o direito sendo aplicado. Dentro daquela concepção, né, de separação de funções ou poderes que remonta lá ao Montesquieu, o judiciário tem o papel de interpretar a lei, né, de aplicar o direito no caso concreto. Há uma repartição, né, muito nítida, com o legislativo legislando, o judiciário ele vai julgar e o executivo na sua função administrativa. Então, a jurisprudência ela é fundamental porque ela serve, inclusive, às vezes, de alicerce para verificar qual é o pensamento dos juízes, aqueles que vão julgar os casos penais, na sua interpretação adequada das normas que estão postas. Então, a jurisprudência, o Brasil hoje passa por um momento de mudança com grande influência do sistema norte-americano da adoção de precedentes. Então isso veio a reforçar esse papel fundamental da jurisprudência, mas claro, obviamente, que ela não pode ficar divorciada, isolada, como fosse uma voz isolada no mundo da interpretação do direito. O direito ele deve ser interpretado dentro de uma cadeia, né, como a gente fala como se fosse um romance em cadeia, com vários intérpretes, não só o judiciário, né, mas outros atores também que contribuem para a própria evolução e interpretação do direito. Agora, quanto ao Supremo Tribunal Federal, críticos argumentam que, em alguns casos, a interpretação do STF extrapola a vontade do legislador, criando na prática novas leis. Como o senhor enxerga a linha tênue entre interpretar e legislar no exercício da atividade jurisdicional constitucional?
Bom, isso é um grande problema, um grande dilema do direito, que diz respeito a uma questão relacionada ao ativismo judicial. Uma questão é a judicialização, uma outra questão, na minha visão, é o ativismo. A partir do momento que os tribunais, né, superiores, no caso Supremo, ele perpassa o papel de interpretar e aplicar o direito no caso concreto e criar normas onde não existe, em face de lacunas que existem no sistema, ele passa a ter uma função, uma atividade que caracteriza um certo ativismo. Eu sou de uma corrente, né, teórica que não aceita o ativismo, porque penso que isso não dialoga muito bem com a democracia. A democracia ela tem a sua divisão de funções. Então, a partir do momento que o Supremo sai da sua atividade de julgar e interpretar as normas, né, o direito, no caso de aplicar o direito, no caso, e cria leis, vamos colocar assim, é uma função ativista que eu vejo com grandes reservas, porque eu acho que é muito perigoso para a própria democracia. Nesse sentido, o senhor enxerga alguma etnia hermenêutica por parte do STF, a título de exemplo, no caso de equiparação de crime de homofobia ao de racismo? Bom, esse aí é um exemplo clássico onde o Supremo ele legislou. No direito penal, há um princípio básico, né, que remonta ao iluminismo, que é o princípio da legalidade. Então a intenção do Supremo pode até ser boa e protetiva, né, em relação à dignidade da pessoa humana, mas penso que o Supremo jamais poderia criar um tipo penal. Isso é um exemplo claro, na minha visão, de um ativismo, muito embora a intenção possa ser boa, né, não foi a melhor forma, porque a melhor forma e a democrática do ponto de vista constitucional é que crimes sejam criados através do parlamento, né, do processo legislativo que existe cristalizado na nossa própria Constituição. Então, na minha visão, foi um erro do Supremo. Até agora eu estou gostando bastante da conversa, mas a gente vai para a nossa pergunta final. Por fim, para um estudante de direito que ainda está se familiarizando com a hermenêutica, qual conselho prático o senhor daria para que ele desenvolva uma visão crítica e uma abordagem sólida na interpretação das normas jurídicas, sem atenias e com precisão jurídica adequada? Muito bem, Vitor. E assim, para a turma também, né? A sugestão que eu dou é estudar, né? O direito, ele está, como eu disse, está em constante movimento. É necessário que o estudante hoje, o futuro jurista, o futuro profissional do direito, ele sempre se atualize. E aí, evidentemente, que o conhecimento hoje é um grande desafio em face da tecnologia. E aí eu cito o exemplo da inteligência artificial, que é uma grande preocupação hoje de nós, professores, né, como os alunos vão se adaptar com esse mundo atual, onde a inteligência artificial ela acaba capturando, né, e fazendo o trabalho intelectual das pessoas, inclusive dos alunos. Então eu penso que o grande desafio para os alunos, no direito, no caso concreto, para se prepararem para o desafio das modernidades, das suas futuras profissões, é estudar, buscar o conhecimento, é não deixar ser dominado pela inteligência artificial, é utilizar a ferramenta da inteligência artificial a favor do seu conhecimento. Para você utilizar bem a inteligência artificial, você antes tem que conhecer o direito. E o conhecimento do direito não é somente uma leitura superficial e positivista dos artigos. É fundamental que o estudante, o aluno, ele leia a doutrina, ele leia os clássicos, né? É verdade que eu não desconheço essa velocidade no mundo atual que reclama cada vez mais uma agilidade de certas coisas, uma falta de paciência para a leitura. Mas a leitura é o único caminho, né, para você avançar numa interpretação adequada, reunindo não só conhecimento relacionado ao direito, mas é preciso que todo estudante de direito ele tenha uma visão multidisciplinar. O direito ele não é sozinho. E com essa leitura multidisciplinar que não está restrita somente ao direito, você aumenta a sua capacidade interpretativa e também aumenta a sua capacidade de visão crítica. É preciso que o aluno também tenha uma visão crítica das normas que são postas. O legislador ele não é o portador da verdade. Então, o sistema brasileiro, a Constituição Federal, ela deixa claramente que toda norma infraconstitucional que for contrária à Constituição
deve se opor a essa norma, porque ela não fala uma linguagem constitucional. E como é que a gente faz isso? Com uma visão crítica do próprio direito. Então, professor, eu vou repetir mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de entrevista e eu espero que em um futuro próximo a gente possa fazer uma entrevista sendo com sua outra profissão, sendo promotor de justiça, e muito obrigado. Muito bem, Vitor, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, professor Antônio, e saudações rubro-negras.